Então, registrem aí no caderno de vocês a pauta de hoje, deixem o caderno organizado, Escola Carrossel no Vestilo, a data de hoje é dia 5 de agosto de 2020, a pauta: o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Ô, professor, Oi. e na apostila tá, tipo, o mundo após a Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Será que no futuro mais à frente vai estar o mundo depois do coronavírus? O conteúdo? Talvez sim, mas na verdade depende muito. Eu acredito que o coronavírus ele vai entrar assim nos conteúdos de história como uma tipo a gripe espanhola, porque mexe com muitas estruturas sociais, né? Aspecto social, político, saúde principalmente. Mas vai entrar sim, com certeza. Economia também, professor. Economia, Ah, tá. com tudo. Na verdade, parece que não, né? Parece que é uma coisa assim, só de o pessoal comentando a respeito do lockdown, possível lockdown em Campo Grande, né? Parece que é uma coisa tão simples, né? Pega e fecha tudo, todo mundo fica em casa, se protege, o coronavírus diminui. Mas é um pouquinho mais complicado. Até mesmo para o sistema administrativo, principalmente para o sistema administrativo, né? Para o prefeito, para o governador, para arrecadação, lojistas, enfim. É muita coisa. Vida em primeiro lugar, mas mesmo assim, o capitalismo acaba fazendo com que a gente perceba que há necessidade da gente poder manter. Falando em capitalismo, a gente vai falar alguns elementos bem interessantes hoje que tratam a respeito dessa situação da Guerra Fria, que é uns assuntos bem legais para serem tratados sobre isso. E aí a gente nós já comentamos, né? Já estudamos sobre a Guerra Fria lá no sobre a Guerra Fria, não, desculpa, sobre o capitalismo e sobre o socialismo lá no 8º ano. Então, duas ideologias ali que são bem contrárias umas às outras. E é interessante a gente comentar a respeito dessa disputa que começa a ocorrer entre os Estados Unidos e a União Soviética. Terminamos, né? Galerinha, eu quero que vocês possam ir lá na página 46 e fazerem a análise dessa imagem, tá? Professor, Oi. nada não. É só para a gente poder analisar a imagem e comentar um pouquinho a respeito desses questionamentos, tá? Por exemplo, a primeira pergunta A diz... imagem da página 46, né? Isso, 46. O mundo após a Segunda Guerra Mundial. Capeci, ali você está vendo, né? Um grande feito realmente para a humanidade, né? O homem foi até a Lua. A gente está falando de um acontecimento importantíssimo, né? Para que a gente possa avaliar a grande evolução do ser humano, de uma nação, a ponto de conseguir levar o homem à Lua, tá? Aí vem a pergunta: por que a expressão corrida espacial foi utilizada para conquistas espaciais da Segunda Guerra Mundial? Alguém faz ideia? Só analisando a imagem? Não, professor. Para falar que realmente tiveram conquistas espaciais da segunda metade do século XX. Tem a ver com essa bandeira aí cravada no nada? Tem a ver com a bandeira, tem a ver com quem realmente fez esse feito, exatamente, tá? Mas para poder demonstrar, então, o seu grande poder, tá? Falar assim, nossa, olha, os Estados Unidos conseguiu levar o homem à Lua. O que ele não consegue? Se ele levou o homem à Lua, o que ele não consegue fazer aqui
nesse mundão de Era para mostrar a importância dos Estados Unidos na Exatamente. sociedade? Exatamente. A sua importância na questão da evolução, tá? A ponto de fazer com que o homem pudesse pisar a lua. Segunda perguntinha, Capeci. Qual a importância da bandeira apresentada na fotografia? Mostrar quem conseguiu a conquista do homem pisar na Lua? Exatamente, tá? O homem foi à lua, mas não foi qualquer homem, tá? Foi o Foi norte-americano, o... foi o estadunidense, foi os Estados Unidos que fez esse feito. Levaram o homem. Professor estadunidense é egocêntrico, né? É, bastante. Por isso que nós temos, por isso que tem a representação ali, a Pra fotografia. começar, né, professor? Se não colocasse essa bandeira ali, não era os Estados Unidos. É que na verdade é que não dá para ver desse ângulo, tá? Mas aqui vocês podem ver algumas marquinhas, ó. Tem já tinha uma bandeira do Monte Sagrado lá, muito antes dos Estados Unidos ir para lá. Já tinham feito, ó, colocado a bandeira do Flamengo lá. Foi, deixa eu ver. Não me recordo muito bem o nome de quem fez, tá? Mas já foi. É claro, Foi um professor. jogador importantíssimo Claro. do Flamengo que levou a bandeira do Monte Sagrado. Uhum. É? Sério. Vamos lá, galerinha. Começando de verdade agora, tá? Na página 47, a gente vai acompanhar algumas informações e logo em seguida a gente tem uma atividade na página 47 para desenvolver, tá? E a gente vai desenvolvendo que é para poder facilitar também o desenvolvimento e a gente recordar alguns assuntos. Então, nós tivemos duas situações de guerra, tá? A Primeira Guerra Mundial, tá? E a Segunda Guerra Mundial, conforme o professor colocou as imagens aí. Só que também a gente pensar em relação à questão de associação, agrupamentos, tá? Então a gente sabe que as nações em si, elas acabaram tendo uma necessidade de ter um alinhamento com os outros países, até para que eles pudessem então lutar a favor da sua ideologia e contra aquela imposição, né, dos países que estavam envolvidos na guerra. Então em 1918 a Grande Guerra terminou, deixando alguns países europeus destruídos com a economia em crise, completamente destruídos. Aí o que acontece? Vem a necessidade dos Estados Unidos, que já era que começou a se tornar uma grande potência, começou a ter um desenvolvimento muito grande, a promover empréstimos. Tá? E a possibilidade desses empréstimos faz com que os Estados Unidos exerçam uma influência muito grande sobre esses países, tá? Pois, enfim, no ano de 1929, se dá a crise econômica nos Estados Unidos, ele precisa parar de emprestar dinheiro, porque não tem mais onde tirar dinheiro, tá? Mesmo assim, a Primeira Guerra Mundial deixou essa marca, tá? Que após o conflito, os Estados Unidos cedeu muito apoio financeiro aos países envolvidos, tá? A Segunda Guerra Mundial, ela contribuiu para aprofundar a crise que assolava o continente europeu desde 1918, tá? Então, sofreram um grande conflito em 1918, de 14 a 18. Depois, passaram por situações de tentar reerguer, né, emergir, sair daquela situação financeira, promovendo também os empréstimos com os Estados Unidos depois não tem mais dinheiro para poder ceder como empréstimo, e aos poucos, porque se os países foram atingidos, foram destruídos, eles começaram a se reestruturar, principalmente no fator econômico. E a partir daí, dessa tentativa de reorganização, aí quando surge o ano de 1939, surge novamente um conflito, tá? E um conflito grande, em maiores proporções. Vocês acompanharam as duas situações em que os Estados Unidos jogou, né, a bomba no Japão. Então a gente percebe que o poder de fogo aumentou, né? Teve um prejuízo muito maior, contingente de homens, contingente de soldados, pessoas que morreram na guerra, que voltaram da guerra, mutilados.
Então, chocadas, né, com o conflito também, problemas psíquicos. Então, a gente percebe, assim, que a guerra trouxe muitas situações de problemas, tá? Além dos problemas financeiros, nós temos os problemas de deslocamento de pessoas, problemas relacionados à destruição local. Então, tudo isso está englobado no conflito da Primeira Guerra Mundial. Surge a Segunda Guerra Mundial. E aí, galerinha, já puxando o tema, a gente pensar que a Guerra Fria foi quase uma Terceira Guerra Mundial, tá? Então, por isso que se deu o termo Guerra Fria, porque não aconteceu um conflito, né, direto entre os países. E dessa forma, né, por não ter ocorrido conflito direto entre os países envolvidos, deu-se o termo, né, se chamou de Guerra Fria, tá? Porém, estava tudo organizado para o novo conflito. Só que, claro, se os Estados Unidos já tinham lançado 2 bombas lá atômicas no Japão, você imagina o que não ia acontecer para essa guerra, em relação a essa guerra, se realmente acontecesse, tá? Então, o nosso assunto de hoje, a Guerra Fria, ela fala mais ou menos essa disputa entre os Estados Unidos, a União Soviética, né, que ficaram ali em lados opostos, justamente por conta do seu processo ideológico, da sua ideologia que era pregada, né, e aplicada na sua nação. Meu povo e minha povo, o que vocês vão fazer lá na página 47? Vocês vão tentar descrever ali, nos espaços abertos, quais seriam as respostas que encaixam ali em relação aos comentários que foram feitos. Por exemplo, o primeiro item, Eduarda, primeiro quadradinho ali, que fala mais ou menos, que tem relação com o ano de 1943. É para mim ler? Sim. Ah, tá. Soldado com bandeira da URSS marcou a retomada de... Embaixo da imagem está escrito o quê? É uma palavra só. Batalha? Batalha de? Sati. Não sei falar o nome. Stalingrado? Stalingrado. Então, vai ficar assim, ó. Soldado com a bandeira da URSS marcou a retomada de Stalingrado pelos soviéticos e o início da Derrota da Peraí, professor, não força. Alemanha, tá? Só que daí você não precisa colocar o da, não. Coloca a derrota alemã só, tá? Já tem a derrota, coloca alemã. Na frente oriental. Beleza. O Capeci, agosto de 1944. Cadê? Peraí. É a segunda, né? Isso. Com os ataques. É o amarelo. Amarelo Tá. cor de... É bege, né? Sei lá que cor que é isso. Vai. General Charles de Gaulle caminha pela avenida, não sei o nome, após ter sido liberado do domínio. Quem que foi liberado do domínio? General Charles. É para colocar o nome dele? Não, é para colocar um local. Que local é esse que foi liberado? Paris? Paris. Paris. Tem mais um lá embaixo, professor. Vai, continua, KPC. Após Paris ter sido liberada do domínio. Do domínio de Acaba quem? aí. Alemão? Isso, só que você vai colocar nazista agora, tá? Do domínio nazista.
do domínio nazista. Estou vendo a Ana Clara, eu acho. Deixa eu ver. Não, não estou vendo não. É só o dedinho dela fazendo assim. Professor, que hoje a minha situação tá crítica, eu não quero aparecer, mas dá pra ver que eu tô na aula. Tô brincando. Ana Clara, gostei de ouvir sua voz. Vai lá, continua. Maio de 1945. Calma que meu fone caiu, professor. Fala de novo. Página 47, você vai falar lá na linha do tempo. Maio de 1945. Ah, tá. Em maio de 1945, a Alemanha se... Eu tenho que falar que era pra sair? Não, meu anjo, você tem que ler lá em cima, um pouquinho mais para cima, uma linha acima. Ah, tá. Com os ataques aliados e o suicídio de... Quem se suicidou que a gente viu na semana passada? Hitler? Hitler, muito bem. Com o suicídio de Hitler. Em maio de 1945, vai, Ana. Em maio de 1945, a Alemanha se... A Alemanha teve que se... Render? Muito bem. Render. A Alemanha se rendeu. Terminando. O conflito armado estava encerrado na Europa. Entretanto, o sofrimento da população persistiu por muitos anos. Né? E aí, como eu disse há pouco, galerinha, os problemas não são só econômicos, tá? É muita mãe que perdeu o filho na guerra, é muita mulher que ficou viúva, é muita família que perdeu pessoas que estavam envolvidas no conflito, é muitas pessoas que voltam com problemas de saúde, problemas graves, né, que precisam passar por amputação. Como eu disse também, problemas psíquicos, e aí é uma vastidão enorme de problemas que surge na sociedade, tá? Então não é só porque acabou a guerra, claro, acabou a guerra, as pessoas comemoram, né? Há comemoração, a comoção muito grande pela guerra ter acabado. Mesmo assim, ainda depois que acaba, os problemas não são só econômicos, sabe? Estamos sem dinheiro, tem que reorganizar, reconstruir as fábricas, né? Voltar à economia, fazer novos acordos econômicos. Os problemas são muito maiores, tá? Certo? O último item, Ana Cláudia, último item, agosto de 1945. Um correspondente de guerra está nos escombros, olhando para as ruínas depois do ataque nuclear a Hiroshima. Ruínas deixadas pelo impacto do lançamento da bomba Atômica? Isso, atômica. Em 6 de agosto de 1945. Local, Hiroshima? Hiroshima. Gente, vocês imaginam o desastre que não é uma bomba atômica dessa? Olha isso. Ó, os espaços, então, ali ficaria atômica e, por último, Hiroshima. Luiz, conseguiu acompanhar? João, estão acompanhando, galerinha? Página 48. Vocês vão fazer a leitura da imagem e a leitura do texto e marcar a opção correta, por gentileza.
Terminamos? Sim, Eduardo. Sim? Não terminei, não. Maria, está acompanhando? Maria, Aldo, Júlia, Sara, Richard. Vocês estão acompanhando? Luiz, acompanhou já a correção, Luiz? Uhum. Professor, já terminei. Posso fazer a 49? Não, claro que não. Vinícius, Pena. Oi. faz a leitura da imagem. O que você vê na imagem ali? Ó, o Capitão América dando uma surra no Hitler. Capitão América, né? Uhum. Bravo, né? Chateado com muita situação. O que ele faz? Ele dá um supapo no Hitler, né? O professor dá um supapo no Hitler, o Hitler cai chorando, né? Desesperado com a situação. E a leitura do texto, Vinícius? Aham, que tem. Quer que eu leia? Sim. Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autorismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira América no peito, aplicando um supapo no fur, só poderia ganhar destaque. E o sucesso não demoraria muito a chegar. Muito bem. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra... O Hitler, tá? Na luta contra... Qual a opção que vocês Nazismo. marcaram? Eu marquei a B. Muito bem, O Vinícius. regime totalitário. Muito bem. Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Exatamente isso. Beleza, galerinha? Ó, falando a respeito do que realmente seria a própria ideia da Guerra Fria. As duas representações fazem com que vocês possam entender mais ou menos o conflito, tá? Então, a Guerra Fria, enfim, é um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Qual que é a ideia? Então, como eles não tiveram um embate, né, um embate direto, não se enfrentaram de forma armada, um confronto, por não ter existido esse confronto, então, a gente percebe que o termo Guerra Fria realmente é um termo que corresponde a esse momento, a essa situação. Porém, então, o que aconteceu? Esses países, eles queriam a adesão cada vez mais dos países, né, de todos os países, para que pudessem apoiá-los, tá, em suas ideologias. Os Estados Unidos morria de medo, né, eles tinham muito receio que o socialismo tivesse um crescimento, tá? E aí a gente não está falando só de Europa para poder chegar depois na América e em outros povos, em outros países desses continentes, mas é justamente barrar essa ideologia, tá? Fazer com que essa ideologia não tenha tanta influência, tá, sobre os outros países. O que eles fazem, então? Eles tentam garantir a influência política e econômica, tá? Para o maior número de países possível. De que forma que ele vai fazer isso? Atraindo esses países, falando, claro, de quais seriam os seus valores, tá? Então, por que os Estados Unidos seria tão... Para que você aderir à ideologia dos Estados Unidos, que é o capitalismo, seria tão bom? Tá? Quais são as vantagens e desvantagens do oponente, tá?
Então, os Estados Unidos, ele tentava comprar as pessoas com propaganda, tá? Falando a respeito de sua ideologia. Da mesma forma, a União Soviética fazia isso. Daqui menos de um minuto a live cai, o professor manda um novo convite. Da mesma forma, a União Soviética fazia também isso, tá? Tentar fazer com que as pessoas aderissem a sua ideologia. Ou seja, eles querem zonas de influência. Eles querem fazer com que essas pessoas, esses países, na verdade, possam se associar à sua ideologia, tá? Vou fazer isso. Colocando, né, destacando quais são as vantagens do meu sistema político, tá? Do meu sistema econômico socialista e do meu sistema econômico capitalista. Conflito ideológico entre esses dois grandes países, tá? Galerinha, vai cair a live, página 48 e 49 como atividade. Aí o professor manda um novo link e a gente volta. Na 48 eu vou fazer a leitura do texto e aí eu vou responder lá, analisar as imagens da 49 e responder a pergunta número 1